Olá, como vão? Tudo bem? Deus abençoe cada um dos nossos amigos que participam conosco da lição. A lição número 6. Vamos falar hoje na parte de terça-feira, encontrando o verdadeiro valor próprio. Estamos falando da família de José e de José também, porque a lição dessa semana fala sobre encontrando descanso nos relacionamentos familiares. Logicamente, a história mostra que José ele teve assim um atrito muito grande com seus irmãos por conta das visões que ele tinha, dos sonhos que ele tinha, e que os irmãos então achavam que ele queria ser superior. Ainda mais quando Jacó deu uma túnica única, nova, especial para José, isso despertou o ciúme total dos irmãos. E numa das visitas que José fez a eles então tramaram a morte dele, mas Rúben, o mais velho, não permitiu, jogaram ele dentro de um poço seco. É assim que passou uma caravana de amalequitas, venderam José para o Egito. Foi muito triste para José se afastar dali das colinas onde estavam as tendas de seu pai, impotente, sem poder fazer nada, vendo apenas a paisagem passar e ele sendo levado como um escravo para o Egito. Chegando no Egito, ele pensou que ele tinha valor. Na casa do pai dele ele tinha pelo menos algum valor. O pai e a mãe e alguns dos irmãos tinham José em grande conta, mas ao chegar no Egito como escravo, José ele percebeu que o valor que ele tinha, olha, somente aquilo que ele havia aprendido. A autoestima dele se tornou muito importante nesse momento. Quando nós estamos diante dos problemas desse mundo e as pessoas desacreditam da nossa maneira de ser, da nossa forma de ser, como nós reagimos. É importante essa autoestima. E nós temos dito, o que vale mais? A autoajuda ou a ajuda do alto? Com certeza a ajuda do alto. Foi nessa ajuda do alto que José se estabeleceu e se firmou. Ele havia aprendido com seu pai o valor que Deus dá para uma pessoa. José, ele ao se ver no Egito, percebeu que ele não valia mais do que um animal. E ele então foi vendido para um oficial do rei chamado Potifar, e ali foi colocado como um serviçal. Ele que era servido e que fazia poucas coisas dentro de casa, porque tinha as amas e tinha ali as servas, José agora teria que desempenhar um serviço, um papel, e ele resolveu fazer o melhor dele. Sabe, quando nós enxergamos o valor que Deus nos dá, nós fazemos o melhor da nossa parte, porque essa valorização vai ser muito importante. Lembra que eu falei antes sobre o George Washington Carver, aquele menino negro que foi vendido como escravo, e ele desenvolveu ali toda uma aptidão científica e pediu a Deus que Deus o ajudasse a descobrir o valor do amendoim. Ele foi levado diante do Senado americano e foi valorizado. Tudo porque ele acreditava na valorização que Deus havia dado a ele. José foi dessa forma. Ele então chegou na casa de Potifar, assim depreciado, humanamente falando, valendo menos que um animal. Por exemplo, a vaca no Egito era muito mais valorizada do que um ser humano. E José então sabia que valia menos do que um animal. Por isso, quando José ele estava no Egito, ele ficou sensibilizado com aquilo que ele poderia ser diante das pessoas. Ele se apegou no valor que Deus lhe dava. E a pergunta número 4 é: qual é a visão que Deus nos dá a respeito de nós mesmos, de acordo com os textos bíblicos? Eu vou ler alguns textos, por exemplo, Isaías 43, verso 1. Nós somos remidos por Deus. Diz assim, Isaías 43, verso 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Então esse texto já fala que nós temos um valor para Deus, nós somos remidos por Deus. Só quem tem valor é remido por Deus, pelo Criador. Malaquias 3,17, nós somos joias para Deus. Olha o verso: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Que maravilha esse texto, né? Aumenta assim a nossa autoestima diante do mundo, porque Deus nos considera como joia. João 1, verso 12, Jesus disse que nós somos filhos de Deus, diz assim: mas agora todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, àqueles que creem no seu nome. Isso também é uma maravilha, somos filhos de Deus. João 15, verso 15, Jesus nos considera seus amigos. Olha o texto: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe aquilo que o seu Senhor faz, mas chamá-los-ei de meus amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu já disse para vocês.
Essa também é uma preciosa assim colocação de autoestima para todos nós. Romanos 8:14. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 1 João 3, verso 1 e 2. Somos filhos amados de Deus. Outro verso que fala sobre a filiação que Deus nos dá. Ele nos adotou como filho. Diz assim o texto bíblico: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser realmente. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Maravilha! Olha, se nós, para a pergunta, que visão Deus nos dá para nós, de nós mesmos, com respeito a nós mesmos, quando lemos os textos bíblicos? E a resposta é: Deus nos vê como filhos amados e remidos por sua graça. Ele nos considera preciosos como joias. Deus nos valoriza como se fôssemos os melhores do universo e nos dará a vida eterna e uma nova terra. Louvado seja Deus! Quando você olha para esses versos e você pensa no que José se considerou no Egito, vendido como escravo, ele que era filho amado, José, ele se encheu de uma autoestima maravilhosa, de um valor próprio. Ele com certeza deve ter pensado: as pessoas podem me considerar um escravo, mas em Jesus, em Deus, eu sou livre. O Deus do meu Pai, Ele vai me libertar, Ele vai fazer o melhor pela minha vida. E José fez o melhor que estava ao seu alcance e foi colocado em posições cada vez maiores. Se tornou, assim, o governante da casa de Potifar. Então Deus nos vê como pessoas renovadas, como se fôssemos seus filhos amados. Deus nos valoriza não pelo que nós somos agora, mas pelo que podemos ser através de suas santas mãos. Podemos ter a faculdade que tivermos, podemos ter a graduação que nós pudermos conquistar, podemos ter o status que nós pudermos assim obter, mas ninguém tem um valor tão superior como o valor que Deus atribui a um filho seu, a uma alma que se coloca em suas santas mãos. Um dia o escultor Michelangelo estava indo tomar um sorvete com os amigos num domingo à tarde. De repente ele parou no meio do caminho, olhou para um córrego que passava no meio da cidade, ali na Itália, e disse para os amigos: esperem um pouco. Ele desceu o barranco daquele pequeno rio e ele então ficou apalpando um bloco de mármore que estava chafurdado, afundado na lama. Os amigos ali na beirada gritaram: Michelangelo, você ficou louco? Vamos embora tomar um sorvete. Ele disse: podem ir vocês, eu tenho trabalho a fazer. Mas você é maluco? Você vai ficar mexendo nesse bloco de mármore podre, afundado, fedorento, aí nesse riacho podre? Michelangelo olhou para eles e disse: eu estou vendo um anjo preso aqui dentro, eu vou libertá-lo. Saiu dali, chamou amigos que tinham caminhões e guindastes e levaram o grande bloco de mármore para o seu ateliê, para o seu estúdio. Durante 1 ano e meio, Michelangelo, com seu martelo e o cinzel, ele foi esculpindo aquele mármore e retirou o anjo Miguel, que foi colocado depois na Basílica de São Domingo, em Bolonha, na Itália. E lá está até hoje o anjo Miguel, um anjo assim em mármore branco maravilhoso. Daquele mármore fedorento, sujo, Michelangelo retirou, esculpiu o anjo Miguel. Queridos, olha, as pessoas falam anjo Miguel, mas a tradição diz que é o anjo Gabriel. Aquela escultura do anjo Gabriel. Mas não importa, importa a beleza daquela escultura. O que aquele homem viu naquele bloco que ninguém conseguia ver. Quando Deus olha para a gente, Deus, ele consegue ver aquilo que as pessoas não conseguem ver. Ele consegue ver o que podemos ser em suas santas mãos. Dentro de uma cadeia tinha um homem violento chamado, o apelido dele era feio, porque ele era feio mesmo. O homem que tinha muitas cicatrizes, ele tinha um rosto assim, um aspecto horrível. Chamavam ele de feio, alguns queriam chamar de medonho, e ele era muito feroz. Quando ele estava livre,
sem estar na cadeia, ele estava num bar, ele gostava de brigar, era um homem briguento mesmo. E era um homem assim que gostava de arruaça, de encrenca, pois ele estava jogando dominó com alguns amigos, e na hora que ele foi fazer a jogada, o rapaz estava na frente, cantou a pedra que ele ia colocar. E ele ficou tão nervoso que ele deu um soco tão grande no rosto do homem que matou o homem de um soco. Pegou 20 anos de cadeia, pois dentro da cadeia ele ficou pior do que ele era. O apelido dele era Feio. Um dia o capelão passava de cela em cela dizendo: hoje tem culto, tem classe bíblica, os que quiserem podem ir. E Feio olhou para aquele homem e disse: o senhor é doido? Se você passar aqui de novo, eu arrebento com você. E aquele capelão foi embora rapidamente e foi para a sua classe bíblica. Quando foi no dia seguinte, ele voltou lá na semana seguinte, que era de semana em semana, toda terça-feira à noite. Quando ele chegou lá na série e disse: Feio, tem classe bíblica hoje, você vai? Ele levantou, deu um murro bem grande na porta e pegou todo o lixo que tinha ali na latrina, jogou em cima do capelão. Ele ficou todo sujo de fezes, de catarro, daquelas coisas, mas ele não reclamou. E Feio deu outro soco e disse: vai embora daqui, seu animal, senão eu estrangulo você quando eu estiver aqui fora. Quando eu for para o pátio, eu vou atrás de você e te estrangulo. Na outra semana, o capelão foi lá de novo e disse: Feio, vai ter classe bíblica de novo. Ele olhou e disse: então vai embora daqui, depois eu vou lá. Pois então o capelão foi embora rapidamente e Feio começou a pensar e disse: caramba, esse cara não desiste, não é possível, vamos ver o que esse cara tem lá naquela classe bíblica. E não é que ele compareceu, sentou lá no canto, na última fila, e quando ele estava ouvindo o capelão falar, ele ficou tão nervoso. Ele levantou, xingou um palavrão bem grande e foi embora. Pois olha, naquele estudo bíblico, o capelão falou algumas coisas que entraram no coração de Feio. Gente, esse homem ficou dentro da cela, mandou chamar o capelão e pediu desculpa para ele, disse: escuta, aquilo que você estava falando é verdade, sobre a gente ter um novo coração, sobre Jesus? O capelão disse: claro que é verdade, Feio. Me fala um pouco mais. E o capelão então disse: eu vou te contar a história toda de Jesus. E contou a história. E Feio ficou impressionado. E Deus tocou naquele coração. E ele entregou o coração a Jesus. Se tornou o homem mais bondoso da cadeia. O nome dele passou a ser João Bondoso. Antes era João Feio, agora era João Bondoso. Ele ajudava todo mundo, ajudava na classe bíblica. Até os guardas chegaram um dia para o capelão e disse: capelão, você tem que tirar Feio daí, esse é um lugar muito assim, ele é muito bom para estar nesse lugar aí, no meio daqueles presos todos. O capelão disse: você vê o que Deus pode fazer com uma pessoa? Os guardas disseram: impressionante, nós estamos impressionados como Feio mudou de forma radical. O capelão disse: sabe por quê? Porque Deus viu nele o que ele poderia ser em suas mãos, não o que ele era. Então, o amor que Deus desenvolve em nós, o amor por nós é muito grande. Quando Jesus disse: amai o vosso próximo como a vós mesmo, ele não estava falando da nossa, da nossa forma de afeição, do nosso narcisismo, da gente olha no espelho, está bonito, não está bonito, eu estou gostando de mim, hoje eu estou... Não é isso. É o valor que Deus dá para a gente, no coração da gente. Quando a gente sente o valor que a gente tem para Deus, a gente estende este valor para outras pessoas. Quando a gente vê um drogado, vê um mendigo, alguém jogado na rua, tem conserto aquela pessoa. Aquela pessoa tem um valor para Deus. Só que a gente precisa enxergar, ter os olhos de Deus para olhar as pessoas. Ellen White escreveu em Beneficência Social, na página 83, o seguinte: o amor que é inspirado pelo amor que temos em Jesus verá em cada alma, rica ou pobre, um valor que não pode ser medido pela estimativa humana. O mundo desaparece na insignificância em comparação com o valor de uma alma. O amor que Deus revelou pelo homem está além de qualquer computação humana. É infinito. Que coisa impressionante, hein? O valor que Deus vê numa alma é superior a qualquer coisa nesse mundo. Precisamos olhar as pessoas com o olhar de Deus. Todas têm valor, mesmo aqueles que aos nossos olhos são assim irrecuperáveis. A pessoa diz: ele não tem mais jeito. E tem. Deus tem planos para todas as pessoas serem salvas. Deus abençoe
a todos nós que estudamos e possamos entender esse valor que Deus nos dá e que possamos então olhar as pessoas com os olhos de Deus, valorizando cada alma. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição deste dia, terça-feira. Ajuda-nos, Senhor, a descobrir o valor que temos diante do Senhor, porque essa descoberta vai mudar a nossa visão de vida. Abençoe a todos os nossos alunos, os nossos amigos que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Que haja uma bênção para o teu coração. E não esqueça, você tem um grande valor diante de Deus. Você é como joia para Deus. Deus te abençoe. Amém.